Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em dois capítulos importantíssimos do livro de Gênesis, que contam as histórias paralelas, mas, nossa, completamente diferentes, de dois irmãos rivais. Estamos falando, claro, de Jacó e Esau. E os caminhos que eles seguiram acabaram definindo não só suas vidas, mas o destino de nações inteiras. Olha, a essência do que a gente vai conversar hoje está toda aqui, nesse slide. De um lado temos Jacó, o peregrino, sabe? A jornada dele é toda marcada por encontros divinos, por promessas para o futuro. E do outro tem o Esaú, o fundador. Ele constrói um reino que é palpável, imediato. É exatamente essa tensão que a gente vai explorar. Beleza, então vamos começar pelo Jacó. A história dele em Gênesis 35 é basicamente uma viagem de volta às suas origens espirituais. Deus chama ele para voltar a Betel, um lugar que já tinha sido super importante para ele antes, para, renovar a sua aliança. E essa não é uma viagem qualquer, não. Jacó dá instruções bem específicas para sua família se preparar. Dá uma olhada nesses passos. Se livrar de ídolos, se purificar e trocar de roupa. Mas o que isso quer dizer na prática? São atitudes bem concretas que simbolizam uma limpeza interna, sabe? Uma preparação para chegar na presença de Deus. E agora, a gente chega num ponto que é um verdadeiro divisor de águas na vida do Jacó. Lá em Betel, Deus confirma a mudança do nome dele. Ele deixa de ser Jacó, que tem a ver com o suplantador, um nome ligado ao seu passado de enganos, para se tornar Israel, que significa aquele que luta com Deus. É uma mudança total de identidade e de destino. E junto com o nome novo vem essa promessa, monumental que a gente vê aqui. É essa bênção que vai definir todo o futuro do povo dele. Reparem que não é sobre poder imediato, mas sim sobre a fundação espiritual de nações e de linhagens de reis que ainda viriam. É uma promessa para a posteridade. Mas a história de Jacó não é só sobre espiritualidade. Ela é muito, muito humana. Vamos ver agora como, no meio dessas promessas divinas todas, a família dele é moldada por momentos de muita dor, mas também de muita alegria. A narrativa nos joga numa sequência de eventos bem marcantes. Primeiro, a morte de Débora, que era uma figura super importante na família. Logo depois, a morte trágica da sua esposa amada, Raquel, bem na hora de dar à luz. Mas, dessa perda toda, nasce Benjamim, o 12º e último filho, completando a família que vai formar as tribos de Israel. E aqui estão eles, os 12 filhos de Israel, os pilares da futura nação. Esse slide não está mostrando só uma árvore genealógica, não. Ele mostra o cumprimento da promessa acontecendo ali, em tempo real. Cada um desses filhos vai se tornar o patriarca de uma das 12 tribos. Com o nascimento de Benjamim, a família que Deus usaria para formar o seu povo estava finalmente completa. Agora, vamos virar a página e focar no irmão, o Esaú. À primeira vista, o capítulo 36 de Gênesis pode parecer só, uma lista enorme de nomes. Mas acredite, é muito mais do que isso. É a crônica da fundação de um reino poderoso e super bem organizado. O que a gente vê aqui é um pedacinho do texto original. Diferente da história do Jacó, que é cheia de diálogos com Deus, dramas familiares, a história do Esaú é contada através de registros. É quase um relatório de poder terreno, sabe? De quem gerou quem, de quem governou em que lugar. Aqui o contraste fica ainda mais nítido. Enquanto Jacó estava lá, peregrinando, apegado a uma promessa futura, o Esaú pegou seu povo, seus bens e foi lá estabelecer uma nação num lugar físico, o território de Edom. Ele não ficou esperando uma bênção cair do céu. Ele foi lá e construiu a dele. E agora, se preparem para um dos fatos mais surpreendentes de toda essa história. O texto faz questão de dizer que Edom teve 8 reis antes mesmo de Israel ter um único monarca sequer. Isso é impressionante. Mostra a velocidade e a escala do sucesso terreno de Esaú em comparação com o amadurecimento lento da nação de Jacó. E além dos reis, a nação de Esaú era toda estruturada com chefes de clãs, como a gente pode ver nessa tabela. Essa lista só reforça a imagem de uma sociedade estável, organizada e poderosa. Edom não era uma promessa para o futuro, era um fato consumado, um reino estabelecido no mapa daquela época. Ok, então vamos juntar todas as peças. A gente viu 2 jornadas, 2 irmãos e 2 maneiras completamente diferentes de se construir um legado. Agora vamos fazer uma comparação final para a gente fechar bem o que observamos. Este slide resume tudo perfeitamente. De um lado, Israel, uma família meio errante, unida por uma promessa divina e um futuro que ainda era incerto. Do outro, Edom,
Um reino estabelecido com uma história de poder documentada com listas de reis e chefes. Um é espiritual, voltado para o futuro. O outro é material, enraizado no presente. E é isso que nos leva à nossa reflexão final. A história desses dois irmãos apresenta um contraste muito poderoso entre o sucesso imediato terreno e um propósito divino de longo prazo. Por que uma narrativa valorizaria a jornada lenta, cheia de problemas, em vez da história de sucesso instantâneo? Talvez a questão não seja qual caminho é melhor, mas o que cada um deles revela sobre os diferentes tipos de poder, de sucesso e, no fim das contas, sobre o que realmente faz um legado durar.